Olá, meu povo. Espero que todos e todas estejam na tranquilidade. Nesse 15 de outubro, comemoramos o Dia dos Professores e das Professoras. Então, quero iniciar esse vídeo agradecendo a todos e todas que fazem parte dessa minha trajetória acadêmica. Em especial, minha orientadora, que é uma amiga, a professora doutora Carla Liane Nascimento dos Santos, mas também a professora doutora Ieda Balog, que é coordenadora do colegiado de Ciências Sociais, também ao professor Fábio Nogueira, professor doutor, que além de coordenar a biblioteca comunitária a qual eu estagio, também é um amigo, a gente conversa diversas questões políticas. Também agradecer ao professor Marcos Martins, que é o professor da disciplina de estágio, e todos e todas que fazem parte do corpo docente do curso de bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais da Universidade do Estado da Bahia. Todos e todas fazem parte desse meu crescimento acadêmico. É claro que a gente nunca gosta de todos e nem somos agradáveis a todos. Então, mas a maioria dos professores e professoras que passaram nessa minha caminhada do caminho crítico, né, do currículo, eu tenho muito a agradecer e fazem parte desse enriquecimento que eu tenho como cientista social e como cidadão. Também agradecer a ela não faz mais parte em vida, mas está com essa energia, porque enquanto falarmos dela, enquanto o conhecimento que ela nos passou tiver em nós, ela está com essa energia presente, que é a professora doutora Olívia Beltrão, que fez a passagem para o outro lado da vida. Então, só agradecer. Mas nós sabemos que o caminho da educação não é mar de rosas. Existem diversos problemas e é sobre esses problemas que eu quero dialogar com vocês nesse vídeo. Mas antes quero convidar todos e todas a se inscreverem no canal, né? Porque isso apoia, é necessário para que eu possa estar continuando a produzir. Pedir para vocês curtirem os vídeos, porque eu vejo que às vezes o número de visualização é alto, mas a curtida é baixa, né? A compartilharem com quem vocês pensam que pode querer estar debatendo sobre esse tema que eu trago, e estarem me seguindo nas outras redes aí que eu deixo sempre as informações sobre ela. Então, sigamos para o nosso diálogo. Quero iniciar esse nosso diálogo com duas frases do nosso patrono da educação brasileira, o grande pedagogo Paulo Freire, que é: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, e educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas e pessoas mudam o mundo. Porém, essa frase, ela é tirada de contexto, é muito romantizada e não se fala realmente do que está por trás da ideia central do Paulo Freire. Essas frases recortadas transmitem um ar de superpoder da educação, da leitura, que é muito importante, mas Paulo Freire ele está apontando um outro caminho, se percebermos. E aí a gente tem que resgatar a fala do Karl Marx, que é: a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Se nós pensarmos como classe dominante atual, e nós irmos, inclusive, além da classe, pensarmos em grupos dominantes, porque quando a gente está falando em classe, a gente está falando de classe trabalhadora e classe burguesa. Mas se a gente partir para entender grupos dominantes, como inclusive homens brancos, como eu já falei, homens, né? Então, homens brancos, héteros, cis, ricos, e aí trazendo classe, raça, gênero, geralmente não PCDs. Então, se a gente perceber que esse é o grupo dominante, ou vou chamar de classe dominante, logo a educação ela tende a ser racista, homofóbica, xenofóbica, machista,
capacitista, elitista. Compreendendo tudo isso, a gente parte para a fala do Paulo Freire. A educação, quando não é libertadora. Ou seja, se a gente partir para as escolas, para as universidades, apesar que muita gente sem fundamentação nenhuma fala que as universidades é doutrinação marxista, aí eu convido a irem na Universidade do Estado da Bahia, irem inclusive no curso de Ciências Sociais e verem quantos professores são realmente marxistas, vocês vão se surpreender porque são minoria, né? A maioria dos professores defende um liberalismo de esquerda sim, mas um liberalismo. E tem espaço na universidade para o debate acadêmico, né? Para o diálogo acadêmico. O que é esse debate? Eu não posso incutir no estudante minha ideia, eu tenho que debater com ele a ideia, eu vou apresentar o autor, a ideia do autor, e nós vamos debater a ideia do autor, nós vamos discutir aquilo que o autor traz e outros autores que fazem contraponto, né? Entender também o contexto histórico, entender aquele autor, isso se faz na universidade, isso é ciência, isso inclusive é ciências sociais. Se a gente perceber nesse sentido, então, quando ele fala uma educação que é regida por um grupo dominante, pois a gente pode ver que a educação brasileira ela não é regida pelo povo, porque se fosse pelo povo, não existiria essa reforma absurda que foi feita do novo ensino médio. Esse novo ensino médio é a prova que a educação formal, a educação universitária, a educação das escolas, dos colégios, ela é uma educação do grupo dominante. E quem rege esse novo ensino médio são as grandes empresas que querem a privatização de toda a educação e que a educação pública seja cada vez mais sucateada para pobre só servir como mão de obra barata, como máquinas de trabalhar não pensantes, não críticas. E quando eu falo aqui de crítica, o criticismo é justamente você analisar tudo, você não aceitar tudo como certo e errado, mas sim você ter a necessidade de discutir sobre, de analisar sobre, para aí sim você ter aquilo como certo ou errado. Mediante a isso, então, já se mostra que a educação ela não é libertadora. Eu estou falando no contexto de Brasil, mas nós sabemos também que na globalização esse modelo educacional ele tende a alcançar a maioria dos países, se não todos os países. Claro que cada um vai ter sua particularidade pelo seu território, mas devido a toda uma colonização, a toda uma cultura do norte ocidental do globo ter sido passado para todo o nosso planeta, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, esse modelo ele é universalizado. E esse modelo ele é um modelo que, geralmente, os grupos dominantes daquele local vai colocar as suas ideias a serem implantadas, para as pessoas, os jovens serem educados e se tornarem pessoas adultas com a ideologia que aquele grupo quer que seja a majoritária. E se nós vivemos em um mundo capitalista, claro que a educação vai ser voltada para a aceitação do capitalismo. Assim como se nós vivemos em um mundo machista, a educação vai ser voltada para se manter um mundo machista. Com isso eu estou querendo dizer que a universidade ou as escolas não devem ser frequentadas, como infelizmente muitos coaches falam por aí, né? Que é só você desbloquear seu cérebro que não precisa de universidade. E isso está muito longe da verdade. Inclusive, esses coaches que falam isso têm formação ou são já de famílias da classe econômica dominante, os ricos, e não são pobres ou nunca foram pobres. Então eles querem que o pobre não vá para a universidade, não vá para as escolas para se manter na pobreza. Porém, é necessário a gente fazer a crítica sim da universidade e das escolas, que é o que eu inclusive estou fazendo nesse momento. É necessário a gente perceber que inclusive nós não podemos deixar de entrar nesses espaços porque eles existem enquanto estruturas da sociedade, eles vão continuar formando os profissionais para essa sociedade
E muitos que vieram antes da gente entraram nessa universidade para fazer o combate. Eu posso citar aqui a Lélia Gonzalez, uma mulher negra crítica, uma mulher que foi crítica de toda uma sociedade da época dela, grande guerreira, grande revolucionária. A Lélia Gonzalez foi para a universidade, foi necessário para ela construir o conhecimento dentro da universidade. Nós podemos citar o Fanon, que eu cito sempre, um martinicano, né, que era colônia, e ainda é colônia francesa, hoje chamado território ultramarino. O Fanon, ele foi para a universidade, ele precisou desenvolver seus conhecimentos para fazer toda a crítica que ele faz, né, da dominação colonial. E aqui eu posso citar os professores e professoras que eu citei, agradecendo no início de meu vídeo. Minha orientadora, a professora Carla Lene, é uma mulher negra que trouxe todo um percurso com ela, né? E que essa luta dela vai ser continuada através da gente. Vieram muitos antes dela e virão outros depois dela, eu acredito disso. Eu sou um desses que estou chegando no momento com a educação que ela vem trazendo para mim. E a professora Ieda, o professor Fábio, posso citar a professora Lívia, a professora que nos deixou, a Lívia, que eu citei, professor Messer, né? Vários professores que eu posso citar aqui, que eu tenho como aqueles que chegaram antes de mim. E eu estou chegando e quero que chegue também outros depois de mim, né? Então é importante sim a gente fazer essa ocupação, mas sem romantismo, sem acreditar que só entrar na universidade e a educação da universidade é que vai fazer a gente mudar o mundo, porque inclusive com a própria educação universitária a gente pode querer manter o mundo como ele está. Quando a gente viu o integralismo, que é o fascismo brasileiro, assumir o poder e vivemos uma pandemia, nessa pandemia havia médicos formados em universidades, estudados como a gente fala, que defendia o uso da cloroquina, que era contra a vacina. Nós tivemos isso, vocês lembram? Vários médicos contra a vacina. Nós hoje temos pessoas estudadas, formadas em economia, em direito, na própria ciências sociais, que abrem a boca para defender o Estado negando os benefícios básicos à população. Então, você vai dizer que a educação basta? É essa a crítica que Paulo Freire faz. Paulo Freire fala, a educação, quando ela não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. E aí, trazendo Fanon, quando Fanon cita que o racismo entra pelos olhos, e ele dá como exemplo assistir a um filme e você vê que o herói é um branco, o ajudante do herói é geralmente um indígena, e esse ajudante do herói combate outros indígenas malvados. Aquele indígena que aceita ser submisso do herói, ele é considerado um bom indígena, uma pessoa do bem, e aqueles que não seguem esse caminho são do mal, que tem que ser combatido. Então perceba como filme é educação, como os livros como um todo são educação. Por isso que a gente não pode também estar vendendo a ideia de que leia qualquer coisa, o importante é ler. Eu já reproduzi muito isso, já falei que o importante era ler, mas hoje eu percebo que não. E é importante a gente fazer essa crítica e dar um passo atrás em algo que a gente já defendeu. Eu já defendi que qualquer leitura era boa para desenvolver. Hoje eu já digo que não, porque tem leituras realmente que são equivocadas e que lhe encaminham para realmente ser massa de manobra do grupo dominante. Um exemplo que eu vou dar aqui, como crítica negativa, o filme Medida Provisória, ele, quando coloca para um policial não saber a diferença de uma pessoa com vitiligo para uma pessoa branca, ele está passando uma mensagem. E para mim a mensagem é negativa, né? Até parece que o grupo dominante não sabe quem são negros e quem não são negros. Eles sabem muito bem. E a gente sabe que no Brasil a negritude não está só na cor da pele. A cor da pele traz muitos marcadores. E eu não estou negando isso.
E a gente pode trazer, inclusive, Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, diversos e diversas autoras que apontam como a cor da pele faz parte do racismo no Brasil, mas não só ela, porque aí eu tenho que trazer um homem branco, mais um grande teórico, Pierre Bourdieu, quando ele fala dos capitais simbólicos, e existem símbolos para a branquitude se reconhecer, que vai além da cor da pele. Nos Estados Unidos mesmo, eles têm o racismo da uma gota. Se você tem um fenótipo todo de branco, mas alguém de sua família é negra, você é negro. A gente sabe que aqui no Brasil o marcador visual fenótipo é muito mais relevante do que nesses países que o racismo funciona de outra forma, porque é o que Lélia Gonzalez chama de racismo por denegação. No Brasil se finge não ter racismo. O Brasil nega o seu racismo. Enquanto nos Estados Unidos o pessoal fala, não, eu sou racista mesmo. Aqui no Brasil tem esses, mas a maioria dos racistas brasileiros negam seu racismo. E assim eu estou falando de racismo, mas eu posso passar para diversas outras. A maioria que tem capacitismo aqui no Brasil vai negar seu capacitismo. A maioria dos machistas vão negar o seu machismo. Não se falam desses marcadores com orgulho externamente, mas em grupos seletos, em grupos que pensam iguais, eles despejam quem são. Mas, por esse racismo por denegação, o racismo brasileiro e o racismo de diversos outros países serem esse por denegação, ele nega o racismo, ele nega qualquer tipo de preconceito. Mediante a isso, a gente já estamos percebendo, né, que não basta a educação por si só. A educação ela precisa ser libertadora. E a educação libertadora é o que a gente, corpos que não estão no grupo dominante, que estamos construindo. Que é essa educação crítica, a educação que contesta, a educação que vai trazer outros pensamentos e que vai debater. Olha, você pensa assim, eu penso assim. Vamos discutir. Que é inclusive o que a gente está vendo muitos produtores de conteúdo reclamando, da direita reclamando que eles estão tomando um banho da esquerda, é porque justamente a gente está parado em teorias coerentes e a direita não se ampara em teorias coerentes. Né? Eles se amparam em preconceitos. E quando a gente traz teorias coerentes, claro que a gente vai ganhar os debates. Claro que a gente vai falar de uma forma mais a ser entendido. Já percebemos aí qual o problema de romantizar a frase do Paulo Freire. Paulo Freire foi um grande pensador, porém, infelizmente, muitas pessoas que pegam frases recortadas dele não vai ao fundo compreender quem foi e o que defendeu Paulo Freire. Então, a gente trazendo já a outra questão, o sonho do oprimido se torna seu opressor, nessa perspectiva que Fanon trouxe. Se eu vejo que o bom é o branco, o herói é o branco, eu quero ser o branco, mas minha pele não permite que eu seja o branco. Então, mesmo eu sabendo que eu não serei igual ao branco, mas eu vou pensar em outros marcadores em mim que me tornem branco. E o que é os marcadores? Qual é a religião do branco? É essa que eu quero ter. Qual é a sexualidade do branco? É essa que eu quero ter. Qual é a forma de se comportar como um todo do branco? É isso que eu quero ter. E aí, mais uma vez, resgatando Bourdieu, quando ele fala dos capitais sociais, que é quem conhece quem. Aqui no Brasil a gente fala muito de quem indicou, do QI, né? Então, se eu tenho QI, quem indicou, isso é o capital social. Eu conheço alguém. Então, geralmente, se eu tenho QI, quando eu estudo em colégios que todo mundo tem uma educação de uma camada social mais alta, então, quando eu vou para o mercado de trabalho, o pai do meu amigo, que é dono de uma clínica, vai me empregar. Meu pai, que é dono de uma empresa de determinada produção, vai contratar aquele outro amigo que estudou comigo. E assim as famílias se ajudam porque fazem parte do mesmo grupo. Agora, eu como pobre vou estudar em escolas com outros pobres e tendo a ir para subempregos como todos os meus amigos pobres.
né? Como todos meus amigos negros, como todos meus amigos PCDs. Então, nessa perspectiva, você percebe que é necessário ir além do da bolha e além. E aí eu não estou dizendo, inclusive eu sou contra você se afastar de quem você é do seu grupo para fazer parte de outro grupo, que inclusive é o que Fanon chama de pele negra, máscaras brancas, né? Ele não chama assim, mas o livro dele está falando sobre esses indivíduos que se embranquecem em sua cultura, em sua forma, em seus espaços, mas não em nenhum momento eles pensam em ajudar seu povo. Eles se afastam, eles têm vergonha, eles negam seu povo para fazer parte daquele grupo dominante. E a gente está vendo na política, nos filmes, várias e várias pessoas dos grupos subalternizados que defendem o opressor. Vários e vários defendendo o opressor. Outro exemplo negativo que eu quero trazer do filme Medida Provisória é quando, em uma cena, a polícia oprimindo, a polícia buscando as pessoas dentro de casa para retirá-las à força, para expulsar do Brasil, pessoas que, como Lélia Gonzalez fala, que nós somos ladinos, americanos brasileiros, mas nós não somos africanos, porque inclusive a cultura dos povos africanos é totalmente diferente das culturas da gente da América Latina, como chama a Lélia, e a África ela é dividida em vários países, apesar das vezes a gente falar como uma coisa só, e esses países têm suas culturas totalmente diferentes da nossa e diferenciadas também entre eles próprios. Precisamos perceber essas questões. Então, se nesse filme mostra que as pessoas de forma arbitrária estão sendo expulsas de sua pátria, e aí quando a pessoa vai reagir, ele tira uma arma de fogo da mão da pessoa e entrega um caderno. Gente, mais uma vez trazendo Paulo Freire. E agora na outra frase. A educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas. Mas primeiro, a educação não vem só através de livros, porque o livro também causa a doutrinação, porque a educação é uma coisa, a doutrinação segue por uma outra linha. A doutrinação, inclusive, é uma educação opressiva, né? Mas quando a gente fala de educação, a gente está falando da anti-opressão, no sentido sendo trazido. Então, se eu quero negar essa educação opressora, o livro também pode trazer essa educação opressora, pode sim doutrinar. A gente tem vários livros produzidos por pessoas, pode ser livros que a gente vê diversas incoerências, mas tem livros produzidos por pessoas de direita e tem pessoas de direita que são coerentes também. Nem toda a direita é fascista, nem toda a direita é integralista, como falando aqui do Brasil, mas tem aquela direita que eu costumo chamar de keynesiana ou de liberalismo clássico, né? Keynesianos geralmente são os liberais de esquerda, mas tem também o liberalismo clássico, né? Que é o pessoal mais do Fernando Henrique, do Itamar, né? Do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é liberal e é de direita. Alexandre de Moraes nunca foi um esquerdista. É bom se falar nisso, apesar de muita gente romantizando o ministro, né? Mas compartilhem memes são engraçados. Então percebemos que a revolução ela pode vir sim através que aquele que fala a linguagem da violência só entende a violência, ele fala da violência, não só essa violência da arma, da revolução, como a gente propriamente diz, né, que é o povo nas ruas de forma armada, tomando o poder dos grupos que o oprimem, né, que tem o aparato do Estado na mão para tomar o Estado, mas ele também está falando da violência no seu sentido mais amplo. Porque quando você pega uma criança que é acostumada a mamar e você faz ela parar de mamar e comer com uma colher, é um processo de violência. Para a criança aquilo é violento. Ela está rompendo com um hábito para se iniciar um outro hábito. Então, nesse sentido da violência, a gente também não pode romantizar um não uso da violência de instrumentos de armas.
né? A gente não pode causar esse romantismo nem do uso, nem do não uso. Mais uma vez, a gente tem que fazer o senso crítico. Vocês acreditam mesmo que um sistema como aquele que o filme Medida Provisória mostra ia ser resolvido com livros? Vocês realmente acreditam nisso? Vocês realmente acreditam que o que aquele filme mostra, que uma polícia integralista, fascista, que quer um Estado, né, no caso, um governo, que quer expulsar seus residentes para outros países por racismo, eles iam respeitar uma lei que diz que não podem invadir casas? É complicado, é um filme, na minha compreensão, totalmente problemático e que a gente precisa discutir sobre essas produções de pessoas que são dos grupos oprimidos, porém que talvez esteja com a máscara branca, né? É preciso fazer esse diálogo, é preciso fazer esse debate. E a gente chega em outra compreensão do Paulo Freire, que é: se o sonho do oprimido é ser o opressor, mesmo passando por uma educação, porque essa educação ela não é libertadora, ela é uma educação oprimitiva, ela é uma educação do grupo dominante, trazendo Marx da ideologia do grupo dominante. Então, se a educação ela não muda o mundo, ela muda pessoas. Essa mudança, quando você fala em mudança, você tem que entender que mudanças elas podem ser negativas ou positivas. As mudanças elas estão aí lançadas. Quantas pessoas, um exemplo é caridosa e de repente passa por vivências, por questões, passa a ser individualista, fria. Aí eu pergunto, foi uma mudança positiva? Aí vai depender do ponto de vista de análise de cada um, né? Socialmente isso não é positivo, porque você deixa de construir em coletivo, construir para o coletivo, para um pensamento individual. Muitas pessoas vão acreditar que se todo mundo pensar individualmente, a sociedade vai crescer porque todo mundo vai crescer. A gente costuma confundir, e é outra coisa que na educação a gente tem que discutir bastante, né? Confundimos hábitos que são bons para a nossa vida individual e que causam efeitos na nossa vida individual, mas que não causam efeito nenhum na nossa vida coletiva, pelo menos nessa questão de construção de empregos, renda, né, de destruição do racismo, e de outras questões de opressões. Eu sempre costumo trabalhar com exemplos, né? Porque quando a gente fica muito na teoria e eu não busco fazer nada acadêmico, algo para dialogar com quem realmente não está na universidade, então é importante trazer exemplos. Quando você fala de esforço, a gente precisa de um Estado, políticas de Estado. Na verdade, a gente não precisa do Estado propriamente dito, mas como na nossa sociedade a gente está no capitalismo, o Estado está dado e o Estado não vai acabar de uma hora para outra, como muitas pessoas que nem leram, nem sabem o que é anarquismo, acham o anarquismo do senso comum, que tem como acabar o capitalismo, destruir o Estado, acabou e nós vivemos agora no mar de rosas. E não é assim que funciona. Então, se a gente perceber, as políticas de Estado são necessárias, porque por mais que você se esforce, se nossa moeda estiver desvalorizada, esse esforço seu vai ser para aquele valor que você receber, você gastar todos com sua necessidade básica. Você não vai viver de fotossíntese, você vai precisar comprar comida, comprar bebida, comprar roupa, né? Vai precisar ter acesso às coisas, vai precisar ser contratado, e para você ser contratado é necessário que a economia esteja aquecida, que aquele mercado que você é profissional esteja disposto a receber pessoas como vocês, né, profissionais. Então perceba como vai além da sua ação individual. É necessário ter um programa coletivo para que você seja recebido por esse mercado, que você possa colocar a sua profissão em atividade, né? Mediante isso a gente percebe que a educação muda pessoas e as pessoas mudam o mundo, mas a educação, como eu falei, a educação libertadora muda as pessoas para um sentido, a educação
opressora, doutrinadora, muda a pessoa para outro sentido. E essas mudanças mudam o mundo. Então, Paulo Freire em nenhum momento está romantizando a educação. Ele está dizendo, olha, a educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Mas se a educação mudar pessoas no sentido da libertação, o mundo vai seguir outro rumo. Se você muda pessoas no sentido da doutrinação, no sentido da opressão, no sentido de manter as estruturas opressivas, o mundo vai seguir em outro sentido. Então, a gente não pode ficar pegando essas frases para romantizar, né? Para achar que a educação é linda. E se vocês gostaram desse conteúdo, desse vídeo, vocês deixem aí comentário, né? Se mais uma vez se inscrevam no canal, sigam, para que eu possa estar produzindo mais. E eu falei sobre esse quesito, mas eu quero gravar outro vídeo para falar sobre a violência e a desvalorização que o professor sofre na nossa sociedade. Inclusive, tendo tudo a ver com esse vídeo, pois essa opressão, essa desvalorização em cima do professor, da professora, acontece devido à desvalorização da educação libertadora, né? Então, se vocês quiserem, deixa aí as informações para que eu possa ver, para que eu possa estar produzindo. Agradeço todos e todas que chegaram aqui até o final do vídeo e sigamos até a vitória sempre, meus camaradas, minhas camaradas.